Shalom, eu sou Havaya Ben Kenneth. Bom, esse vídeo aqui eu vou abordar uma nomenclatura que tem se apresentado como pronúncia original do tetagrama. Então a gente vamos analisar dentro da regra gramatical do hebraico, desde o hebraico mais antigo ao hebraico contemporâneo. Por quê? Porque se uma pronúncia está sendo apresentada como a original do tetagrama, e ela se harmoniza 100% com as regras gramaticais do hebraico, então ela é atestada como a pronúncia original. Mas se ela não se harmoniza com as regras gramaticais, ela não passa apenas de mais uma falácia e de mais um nome híbrido inventado. Essa pronúncia ela tem ganhado muita força, até mesmo no meio acadêmico, e tem até um carinha aí que usa talit, que pai, diz que os judeus usam essa pronúncia, enfim. Vamos analisar que pronúncia é essa. A pronúncia é a seguinte. Bom, a pronúncia é essa aqui. Tá? Y, A, H, W, A e H. Essa pronúncia aqui, ela é pronunciada de duas maneiras. Tem a maneira que é mais usada, mais afirmada, e tem uma suposta segunda pronúncia. Mas eu vou colocar aqui, a gente vai já saber como a gente vai analisar e qual é a pronúncia, enfim. A primeira é essa aqui. Ela é pronunciada como Iauá, Iauá, e a outra é Yahuá. Só que esse Yahuá não tem nem como a gente analisar pelo fato de se tratar de um besterol gramatical. Por quê? Porque a gente já sabe que o Iá é formado dessa primeira sílaba aqui. Vou marcar aqui para a gente analisar direitinho. Aqui, ó. O IA é formado disso aqui, então não tem como ter esse som de R aqui. Esse R aqui, que é esse H, está representado por esse H aqui, ele é que produz esse A aqui, tá? Por quê? Porque ele vem disso aqui. Vamos analisar aqui, só para relembrar. O IA. Iode e Re. O Re está aqui no final da sílaba, como consoante vocálica tem um som de A e precisa da sua representação consonante. E o Yud é o que? É o Y, por isso que a gente tem um Y, um A e o H, que vem disso aqui, dessa forma que está aqui, tá certo? Então, a gente já sabe que o IA de Iauá tá ok, gramaticalmente tá ok. Mas isso aqui não tem nem condição de analisar, porque isso aqui é um besterol gramatical. Isso não dá para ter consideração nenhuma. Tá? Eu vou apagar ele aqui para a gente não perder o tempo e não alongar muito o vídeo. Certo? Então vamos começar a analisar. Então a primeira sílaba aqui nessa pronúncia, ela tá ok. Dentro da gramática tá ok. Mas o tetagrama ele é composto de duas sílabas. Duas sílabas. Tá certo? Como é que eu sei disso? Pela regra da distinção silábica. Se você pegar qualquer nome que se apresente como pronúncia do tetagrama e aplicar as regras da distinção silábica, refuta na hora qualquer nome que não seja a pronúncia original. E olha só,
A regra da distinção silábica diz o quê? Que uma vogal plena, ela é que determina quantas sílabas tem um nome, um vocábulo hebraico. Então, se uma palavra hebraica tem duas ou três vogais plenas, tem três vogais plenas, então essa palavra tem três sílabas. E a gente sabe que o IA, vou fazer aqui novamente, aqui o IA, ele tem o câmbio gadol, que é esse sinal aqui. Ele é uma vogal plena. Então significa que o IA é formado do Yud e do Re, não é só do Yud. Isso aqui é o que forma isso aqui, que está formando isso aqui. Ok. Então, IA é a primeira sílaba. Inclusive, a própria enciclopédia judaica diz que IA é a primeira sílaba do tetagrama, formado da primeira parte do tetagrama. Certo? Então, aí a gente já esclareceu e agora a gente vai se aprofundar. Então, se a primeira sílaba desse nome está certa, agora vamos analisar a segunda sílaba. Mas antes da gente analisar aqui a segunda sílaba, tem um pequeno detalhe. Apesar desse nome aqui, Yauá, ser muito usado por muitos e muitos até ficou tentado adotar como uma pronúncia original, que supostamente teria alguma coisa autêntica, tem um detalhe. O camarada chamado Jeú na Bíblia, ele aparece no papiro aramaico Elefantim. Eu vou colocar aí para aparecer a referência aí na tela. E ele tem o nome Yauá. Olha só que interessante. Ele tem o nome Yauá. Como alguém poderia ter o nome do Eterno se o nome do Eterno fosse Yauá? Isso aqui, ó, já refuta essa pronúncia aqui. Já foi refutada de cara. Tá certo? Para quem realmente leva a sério e ama a verdade, isso aqui é fato. Se Geu no papiro aramaico elefantinho é pronunciado Iauá, então isso aqui não pode ser a pronúncia. Já entrou em total contradição gramatical, não tem nem condições. Tá certo? Mas olha só, vamos analisar aqui direitinho para a gente entender. Enfim, vamos para a segunda sílaba. Primeiro ponto importante, a gente tem aqui a regra das consoantes vocálicas. Sempre que a gente for verificar uma nomenclatura como suposta pronúncia do tetragrama, a gente tem que ver a regra das consoantes vocálicas, conhecido como emute, raquear, mães de leitura ou da leitura. Aqui é as vogais primárias, vogais originais em hebraico, e como funciona a contração delas. Tem as vogais primárias e secundárias. E tem um outro ponto aqui que a gente vai analisar a questão do Re quando ele se comporta como vogal e quando ele se comporta como consoante. Bom, o primeiro ponto importante é saber que o alfabeto hebraico ele é um alfabeto consonantal. O que significa isso? Significa que todas as letras do alfabeto hebraico são consoantes. Nenhum é vogal. As vogais em hebraico elas existem como som. Depois, com o passar do tempo, houve-se determinadas necessidades, foram criados sinais massoréticos para preservar as vogais. Quem diz que os sinais massoréticos adulteram a pronúncia das palavras não consegue provar o que diz. Gramaticalmente não consegue. Eu ainda vou fazer um vídeo que vai refutar esse tipo de afirmação. E vai mostrar que os sinais massoréticos são 100% autênticos. E muito importante, tá? Então, o que acontece? Vamos começar. Primeiro, temos aqui as vogais originais em hebraico. Eu vou botar uma referência aí gramatical para você verificar. E nessa própria referência gramatical, a regra diz o seguinte, que as vogais originais em hebraico é, a, i e o u. Essas são as vogais primárias. Veja bem, preste atenção. Não é i, a e u, como estão fazendo aí.
Não é. A gramática é clara, que diz que é primeiro o A, depois vem o I e depois vem o U, seguindo realmente a sequência, que normalmente a gente conhece. É isso que está no hebraico. Da contração do A com o I é que surge a vogal secundária E. Tá bem aqui, ó. Da contração do I com U é que surge a vogal secundária O. Ok? Então já sabemos quem são as vogais secundárias e primárias. Importante ressaltar que vogais, essa regra aqui das vogais primárias e secundárias, as vogais originais do hebraico, aqui eu não estou falando de letras hebraicas que se comportam como vogais. Isso aqui é sons de vogais. E não existe letras hebraicas, apenas sinais massoréticos, tá? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto aqui para a gente entender é as consoantes vocálicas, que é uma regra antiga chamada Emut Hacriá, que em português tem a tradução como mães de leitura ou mães da leitura. Enfim. Funciona assim. São 5 consoantes, mas eu coloquei só as 3 que interessam, que são as 3 que fazem parte da composição do tetagrama. Tetagrama quer dizer tetra, 4 grama, letra, 4 letras. É assim que a gente chamamos o nome do eterno, que é esse nome aqui, ó. Yud, Re, Vav, Re. Tá certo? E olha só, vamos analisar aqui. Aqui a gente tem o Re. Ele é representado em português como H. O H com som de R. De Rá, Ré, Ri. Não é Rá, Ré, Ri. É Rá, Ré, Ri. Ok. Ele como consoante vocálica, quando o Re é consoante vocálica? Quando ele está no final de uma sílaba. Mas se ele estiver no início de uma sílaba, ele sempre é uma consoante. Como consoante vocálica, ele tem um som primário de A. Aqui, ó, som primário de A. Inclusive, você que estuda gramática, ou já estudou ou não estudou, toda a gramática diz o seguinte, que o Re, que faz parte da classificação das culturais ou cultural, das letras culturais, o que diz lá? Diz que as guturais têm preferência pelas vogais da classe A. Aí já é um ponto importante. Preferência pelas vogais da classe A. Ok. Então ele tem um som de A. Mas quando esse A sofre um enfraquecimento gramatical, ele vai para som de E ou O. O VAV, ele é uma consoante V. Ele é um V. Mas como consoante vocálica, quando ele está no final de uma sílaba e antes dele não tem uma vogal, ele tem o som primário de U, depois o som secundário de O. E o Yud, como consoante vocálica, tem o som de I longo e o som secundário de E. Esse é o ponto importante, tá certo? Como eu falei aqui do Rei, ó, é bem interessante para a gente entender e esclarecer, já que isso é uma série de vídeos que eu estou fazendo e a gente entender. Olha, aqui ó, tem a palavra mar. Essa palavra mar, veja que o Rei está no final, ele está emitindo o som de A e tem a representação consonântica dele, pois ele não fecha a sílaba, ele é uma exceção. As outras letras hebraicas, elas fecham sílaba quando estão no final de uma sílaba, considerada uma sílaba fechada. E o Re aqui, ó, nessa palavra, ele está no início. Olha como ele se comporta. Ele se comporta com som de R. Rem. Aqui eu tenho rem. Aqui tem mar. Aqui é rem. Esse é um ponto importante, tá certo? Ok. Vamos lá. Aqui a gente tem a segunda sílaba dessa nomenclatura. Bom, vejam. Aqui, no tetagrama, é essa parte aqui, ó. O Vav e o Re. Lembrando que palavras hebraicas se lê da direita para a esquerda, tá?
Esse W aqui, ele está representando esse VAV. Só que o VAV no tetragrama, ele está no início da sílaba. E o que diz a regra da distinção silábica que vem desde o início do hebraico? O VAV, o que acontece? Nunca uma sílaba começa com vogal em hebraico, desde o hebraico mais antigo. Nunca. Isso é regra da distinção silábica, que é uma regra que dá vida para o idioma hebraico. Então, não tem como rejeitar essa regra. Então, já encontramos a primeira contradição gramatical aqui, que é esse W com som de U, que faz o uau, ó. Ya, uá, uá. Certo? Então, já entrou em falha. Outro erro que a gente tem aqui é duas consoantes vocálicas emitindo o som de vogais simultaneamente, porque aqui o W está representando o VAV e esse A está representando o RE. E o H aqui é só a representação consonântica, tá? Então, aqui, ó, o A é representado por esses dois aqui, tá? O VAV e o RE. Isso é outra contradição, porque se você procurar uma sílaba, que a primeira, o início dessa sílaba seja composta do VAV com som de U e logo em seguida do RE, você não vai achar. Se você procurar uma sílaba onde esse VAV e o RE estejam emitindo o som, um de U e o outro de A, ao mesmo tempo, simultaneamente, isso não existe. No emute hackear, na regra das consoantes vocais, a consoante vocal só emite no final. Ela sempre que estiver no início de uma sílaba, ela nunca emite o som de consoante vocálica. O som de vogal. Nunca emite. Então, essa segunda sílaba aqui, ela se contradiz de novo com a gramática do hebraico. Ela não tem uma sustentação consistente na gramática. Isso refuta, lembrando que GU é IAUA. É essa pronúncia aqui. Então, essa nomenclatura aqui não tem condições gramaticais de ser a pronúncia original do tetagrama, de maneira nenhuma. Por mais que pareça ter acertado, mas não tem sustentação. A última sílaba aqui, ela derruba totalmente essa pronúncia. Ela torna essa pronúncia incapaz de ser a pronúncia original do tetagrama. Quem está falando isso? É eu? Não. É a própria gramática. Como eu sempre digo, dicionários erram, enciclopédia pode errar, estudos podem errar, homens podem errar, mas a gramática não erra. Então esse nome aqui, ele não é 100%, ele não entra 100% em harmonia com as regras do hebraico, desde o hebraico mais antigo. Então isso aqui não é a pronúncia original. A única garantia que você tem de uma pronúncia ser a pronúncia original é se ela for 100% em harmonia com as regras do hebraico. Se ela não entrar 100%, ela não é a pronúncia original. É simples de entender. Então espero que você tenha gostado e shalom.